Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham dos seus lares, estamos aqui na Catedral São João Batista, iniciando a nossa celebração da Paixão do Senhor. Assim, o segundo dia do nosso tríduo pascal, iniciamos ontem com a Ceia do Senhor, e hoje vamos celebrar, fazer esta memória da morte, da crucificação, mas também colocando-nos na presença do Senhor. Queremos assim saudar a todos para que possamos juntos acompanhar este momento, cada um dos seus lares. Estamos distantes, mas estamos unidos pela mesma fé. Então nós queremos assim, neste momento, também convidar você a participar, a também celebrar conosco. Como sabemos, o início da nossa celebração, ela é silenciosa, então nós vamos iniciar acompanhando a procissão, a prostração e depois colocamos-nos em sentido de oração. Acompanhemos este momento com nossa profunda oração e também com nosso profundo momento de integração com a morte e paixão de nosso Senhor. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos.
Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente.
Da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança no trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o lugar chamado da Torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás.
o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este primeiro era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou e da mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no pátio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de modo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto,
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! Davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos tomou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e entregou-o no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego.
Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados retiraram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-na numa vara com esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia solene da festa. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também
Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e com o túmulo estava aberto, foi ali que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Diego, nosso pároco, Padre Nicolau, Padre João Vitor, Padre Ercílio, ministros e ministras, leitores e leitoras, Ministério da Música, equipe de apoio, nós estamos neste momento celebrando a liturgia da Paixão. Todas as igrejas do Brasil inteiro, as nossas paróquias espalhadas, estão unidas neste momento e cada uma de suas casas nos acompanhando pelas redes sociais, pelos canais de televisão, por rádio. É o momento que todos nós estamos orando, celebrando a paixão do Senhor. Estamos vivendo este ano um tempo diferente para celebrar a paixão do Senhor. Porque temos, junto com a dor do sofrimento de Cristo, da sua paixão, nós estamos vendo também a dor de tantos e tantas. A dor do sofrimento de quem é atingido por este vírus, a dor dos seus familiares, a dor de todos que sofrem, preocupados com a situação dos seus empregos, situação econômica, social. São tantos aspectos que nos fazem sofrer. Também vemos, junto com isto, tanta solidariedade daqueles que doam a sua vida ao cuidar os enfermos, os enfermeiros, os médicos, os cuidadores e todos que estão envolvidos para dar o mínimo de dignidade e cuidado com a vida de cada pessoa enferma. Todos estes são como o Simeão, que ajuda a carregar a cruz de Jesus, como nós meditamos na Via Sacra. Meus irmãos e minhas irmãs, existe a dor, existe a solidariedade, existe a comunhão. E tudo isto nós contemplamos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós celebramos todos os anos a paixão? Porque nós temos um gesto de adoração da cruz. Porque ali está o supremo ato de amor. Nós não adoramos a cruz por ser cruz. Nós adoramos a cruz porque ali está o amor de Deus revelado até o extremo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E contemplando este amor de Cristo por nós pecadores, nós encontramos o sentido da vida, o sentido também para o sofrimento,
porque Deus assumiu o nosso sofrimento. Ele assumiu as nossas dores, como bem profetizou o profeta Isaías, quando ele nos coloca a imagem do servo sofredor. Ele falou isso muito antes do Cristo, mas em cada palavra do profeta nós podemos contemplar a imagem de Jesus nosso Senhor. Aos olhos do mundo, ele era um chagado, ele era um abandonado, um desprezado, mas ele carregava sobre si as nossas culpas. Ele assumiu as nossas dores. É isto que nós celebramos ao contemplar o Cristo carregando a cruz, ao contemplar o Cristo sendo crucificado, ao contemplar o Cristo que morre na cruz. Ele morreu por nós. Mas o que isto significa, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos olhar como se fosse um ato do passado, que aconteceu há 2000 anos atrás? Alguma coisa que a gente vê num filme, que assiste numa via sacra encenada? Eu só compreendo a cruz de Cristo pelo batismo, em que eu estou enxertado em Cristo. Aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo sofreu e padeceu na cruz, nós, igreja, comunidade, também experimentamos no nosso corpo, nos mártires que sofrem, nos caluniados, nos enfermos, nos idosos, naqueles que são solidários, naqueles que entregam e doam a sua vida, completam em Cristo o que falta ao seu sofrimento. Todos nós enxertados em Jesus. Nós celebramos porque nós estamos intimamente ligados. Experimentamos em nós a paixão de Cristo. Nós escutamos pelas estatísticas, mas elas já são dolorosas, mas muito mais doloroso é a realidade. Só na Itália, 107 médicos morreram, cuidando de tantos, milhares e milhares. Não sei quantos foram no mundo todo até agora. Quantos sacerdotes que, acompanhando os enfermos, os funerais, quantos também já morreram? Mais de 50 na Itália, não sei quantos pelo mundo. Quantos enfermeiros, quantos cuidadores. O que significa isto, se não é um amor enxertado em Cristo, um amor que se faz doação, que entende o que significa amar o outro e se entrega e se doa. Só assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos a paixão de Cristo. A paixão não é para ser assistida, é para ela ser acolhida na nossa vida. Cada um e cada uma que está nos acompanhando esse momento, também já passou por momentos de aperto e de sofrimento, na sua família, sabe o que significa sofrer pelo outro, sabe o que significa arriscar a sua vida para salvar o outro, para cuidar do outro. Isto é paixão, isto é amor. Isto Deus experimentou, Ele assumiu a nossa condição humana, Ele morreu no nosso lugar.
meus irmãos e minhas irmãs, em cada celebração da Sexta-feira da Paixão, nós recordamos o nascimento da Igreja. Nós contemplamos ao pé da cruz a Mãe do Senhor. Contemplamos o discípulo amado. Escutamos aquela voz de Cristo, as poucas palavras de Cristo narradas na Paixão, mas aquela palavra tão forte, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus, do alto da cruz, entrega a sua mãe como nossa mãe, a mãe dos discípulos e discípulas de Cristo. No ato supremo de sofrimento e de entrega, ele entrega a sua mãe para nós. E ela é a nossa mãe. Ela acompanhou esse momento de sofrimento. Ela conhece o sofrimento do seu filho e conhece o sofrimento de cada um e cada uma de nós. E por isso nós recorremos sempre à proteção, à intercessão da Mãe de Jesus. Jesus entregou o discípulo à sua mãe. Discípulo, eis aí a tua mãe. E naquele momento o discípulo a acolheu em sua casa. Acolheu na sua casa a Mãe do Senhor, assim como nós acolhemos também em nossas casas a Mãe do Senhor, com tanta devoção e tanto carinho. Do alto da cruz, quando Cristo morre, ele é transpassado pela lança. E desde a igreja primitiva, os santos padres nos ensinaram a contemplar o nascimento da igreja, porque do lado do peito de Cristo aberto pela lança, correu sangue e água. Sangue, a Eucaristia. Água, o batismo. Nós nascemos, meus irmãos e minhas irmãs, como igreja, nós nascemos do amor. Nós nascemos do lado do Cristo aberto. Só recordar, só fazer memória deste mistério deve nos ajudar a superar todo tipo de agressão que existe no mundo e também entre os cristãos, fake news, agressões pelas redes sociais, às vezes até em nome de Deus. Não, não é em nome de Jesus. Jesus morreu por amor e nós nascemos do seu amor. Todo ato de agressão, de violência contra uns contra os outros não vem de Cristo, não vem da cruz. Ali está o amor revelado para nós e que nós devemos sempre lembrar, sempre vivenciar. Vamos concluir esse momento olhando além de Maria e o discípulo amado ao pé da cruz, outras mulheres que ali estavam. Vemos o gesto daquele que se tornou modelo de amigo de Jesus, José de Arimateia, que tem a coragem de pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Ele era um homem muito conhecido, um homem rico, mas alguém que arriscou a sua fama, o seu nome, para pedir a Pilatos o corpo de Jesus. E ele e Nicodemos fazem o enterro de Jesus naquele jardim, antecipando para nós uma nova criação. Jesus é colocado num túmulo novo, num jardim, para dizer: a partir de agora, Deus recria o mundo, a partir da entrega do seu Filho,
sepultado, que vai ressuscitar. E a partir dali, nasce um mundo novo. Que a celebração da paixão do Senhor renove a nossa vida e nos dê esperança, meus irmãos e minhas irmãs. É difícil olhar a nossa realidade nesse momento. É dramática, é cruz. Mas nós olhamos a partir da cruz, nós olhamos a partir da morte de Cristo. Nós olhamos a partir também do amor e da solidariedade. E vai surgir um mundo novo a partir desse sofrimento. Que nós possamos ser mais solidários, mais fraternos, que possamos superar muitas coisas estéreis na nossa sociedade, na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, e que possamos ser homens e mulheres autênticos no Evangelho, e possamos nos reunir de novo em nossas igrejas, para continuar a nossa caminhada de fé. Vamos agora orar, nos colocando diante do Senhor com a oração universal, a oração de toda a igreja neste dia da paixão do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolhei, Senhor, nossa oração pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos
por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado,
só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois um único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do coronavírus, Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos aos que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados aos que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. acolhei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todos os que sofrem provações, Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes intransuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós vamos começar o gesto da adoração da cruz, que nós convidamos a todos a acompanhar de suas casas. O beijo da cruz, cada um, na sua intimidade, na sua oração, vai realizar onde está. E nós vamos apresentar o Cristo para esse momento de adorar a cruz, adorar o seu amor por nós.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Neste momento, somente o bispo vai realizar o gesto do beijo e todos se sintam neste momento participantes deste mistério, dessa resposta de amor da nossa igreja, do nosso povo ao Cristo que morreu por nós. Que possamos nos sentir como Maria ao pé da cruz, como discípulo amado, que contemplam o Senhor na cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços a igreja viverá. Por ti no eterno abraço o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Neste momento,
Todos nós sabemos que na sexta-feira da Paixão nós não celebramos a Eucaristia, mas distribuímos a comunhão que nós celebramos na Eucaristia de ontem. Então nós convidamos também a você que está em casa a esta comunhão espiritual, através desse gesto, desse alimento para perseverar no caminho de recolhimento, de oração da Sexta-feira Santa da Paixão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Convido você que também está em casa a rezarmos juntos neste momento a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja um sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai, comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Convite para amanhã à noite, então nós terminarmos este tríduo pascal às 19 horas, também aqui na Catedral São João Batista, também transmitido pela nossa página do Facebook da Catedral, possamos também participar. Você que está em casa pode então separar também uma vela, também quem sabe um copo d'água ou então uma garrafa d'água para também amanhã recebermos esta bênção durante a celebração da Vigília Pascal. Nós possamos conservar esse clima de retiro, de recolhimento também em nossas famílias, nossas casas. A sexta-feira da Paixão, amanhã sábado, também é o sábado do repouso, o sábado que nós contemplamos o Cristo sepultado. E à noite, então, a vigília, como o Padre Diego já nos orientou. Contamos com a oração por toda a igreja, a oração de todos os fiéis, também por todos aqueles que estão gerindo o sistema de saúde em nosso país, nossa cidade, nosso estado, para que tenham discernimento, calma, saúde, porque esses profissionais muitas vezes são os primeiros a também serem infectados. Vamos rezar por eles, por suas famílias. Vamos rezar por todos que cuidam dos idosos, de modo especial, aqui na nossa cidade, as irmãs ministras dos enfermos, as irmãs camilianas que cuidam do lar, mas de todos os lares que existem em nossa cidade, que cuidam dos idosos. Pedir a bênção às irmãs e a todos que trabalham com os idosos. A nossa liturgia se conclui no silêncio. Nós vamos apenas fazer uma oração de bênção e depois nos recolhemos em silêncio. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.